Salve Miniclãs, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos para mais um episódio de Moonpod. Primeiramente, então, eu vou pedir para quem não me segue no YouTube me seguir. E se você está escutando o podcast em alguma plataforma de áudio também, não esquece de avaliar o podcast, que isso ajuda bastante. E também sempre lembrando, né, para deixar o like, se inscrever no canal também, se possível, vir fazer parte da turma, que isso ajuda bastante também, a nossa comunidade está crescendo, então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Nesse episódio, então, vamos falar sobre 5 produções, bastante coisa. Então, para não prolongar muito aqui a abertura, vamos logo falar então da primeira série, que foi The Last of Us. Então, lançou a segunda temporada dessa série, está disponível na Max. E eu já fiz vídeo também sobre a primeira temporada, então se você não viu, vai estar linkado no vídeo pra quem quiser assistir. Se você tá só escutando o áudio e quiser ver o vídeo depois também, é só acompanhar lá no YouTube. Meu canal do YouTube se chama Cleison Oliveira, então vocês também podem dar uma olhada por lá, beleza? Só lembrando então que a gente vai ter spoiler de todas as produções que eu vou estar falando aqui, então fiquem pela consequência e risco de vocês aceitarem os spoilers. Então The Last of Us é basicamente uma série que vem falar sobre um fim do mundo. Ela é derivada então do jogo de videogame. Eu não joguei os jogos, então eu apenas assisti a série. E agora eles trouxeram a segunda temporada. Teve então aquele episódio em que o Joel morre, que eu achei assim fantástico. Pra mim foi um dos melhores episódios, por conta deles terem feito na temporada anterior toda aquela construção dos dois personagens, né, da Ellie e do Joel. Então, com a morte dele, que foi bem inesperada, eu achei que foi muito interessante e muito legal. Tinha também aquela cena do videogame da Ellie cantando, e eles trouxeram nessa temporada, né, ela cantando lindamente Take On Me, e eu achei muito legal a forma como eles construíram toda a cena. No videogame também era bem legal essa cena, e eu fiquei ansioso querendo saber quando que eles iam trazer esta cena dela cantando, e eles trouxeram nessa temporada, então eu achei muito legal. E como não falar de The Last of Us e não falar da Bella Ramsey, que é a atriz que interpreta ali a Ellie, né? Então, o que seria da série se não fosse essa atriz incrível, assim como o ator do Joe também é fantástico. E os dois têm uma conexão muito grande, assim, que é fundamental pra série, por conta de ser, de certa forma, ali um pai e uma filha, vamos dizer assim, né? Que ele meio que adotou ela, então pode-se dizer dessa forma. Então, na primeira temporada a gente tem toda a abordagem da relação dos dois, né? Toda essa construção que eles trouxeram um pouco também nessa temporada, mas um pouco menos aprofundada por conta de ter outras questões, né, agora da história. É muito bom a gente falar também de toda a questão da representatividade que a série traz ali por conta da Ellie ser uma personagem, né, LGBT. Então eu achei muito legal. Eu acho que a forma como eles trazem isso também é muito bacana. E a gente acompanha um pouco também essa questão do relacionamento da Ellie ali com a Dina nessa temporada. Então eu achei muito legal a forma como foi construído ali o relacionamento das duas. Então logo depois que o Joe morre, eles fazem uma votação lá na cidade pra saber se eles vão atrás da pessoa que matou o Joe pra poder se vingar. E a comunidade ali em si vota em não ir atrás da pessoa, né, que cometeu o crime. Porém, a nossa querida Ellie vai atrás da Abby, que foi a pessoa ali que matou o Joe em Seattle, pra se vingar. Naquela comunidade também onde eles moram ali, teve nos primeiros episódios ali a cena das invasões dos infectados, né? Ali junto com o episódio que o Joe morre, então esse episódio foi muito marcante, porque teve muita ação também com essa questão dos infectados invadindo lá, e foi algo bem sinistro a forma como eles constroem toda a tática de guerra deles, de defesa, ali na comunidade, né? A parte visual da série continua fantástica, assim, não tem como não falar dessa questão. The Last of Us trabalha muito bem com isso, tanto a parte de fotografia, ambientação, tudo é realmente, assim, muito bem pensado, muito bem trabalhado, a parte
da ambientação ali por conta de ser o final do mundo e a forma como as plantas ficam expostas ali na cidade, nos prédios. Eu achei isso muito legal. Eu já tinha falado disso na primeira temporada, mas aqui só enfatizando mesmo que eles continuam ainda com toda essa temática que eu acho fantástico, assim. E a gente acompanha toda a jornada da Ellie nessa temporada, com ela também matando os amigos ali da Abby que estavam com ela quando o Joe morreu, né? Então tem a Tati Gabrielle, que interpreta a Nora Harris, que foi uma das pessoas mortas ali no subsolo. De certa forma ele não matou ela, né? Ela foi infectada ali porque ela ficou exposta naquela cena em que a Ellie aparece logo em seguida ali, quando elas entram no elevador. E ela lá fodona falando que ela não se infecta, né? A Ellie ela é imune ao vírus. A cena da Nora morrendo foi bem emblemática, assim. E a nossa querida Tati Gabrielle também vai estar em outra série que eu já vou falar logo em seguida. Então esperem que eu já trago essa atriz novamente pra falar aqui sobre ela. Pra mim, a temporada ela terminou com um gosto meio agridoce, assim. Eu acho que ela concluiu algumas coisas, mas ela deixou um grande cliffhanger para a próxima temporada, assim. A gente vai ter que esperar a próxima temporada para ver exatamente o que vai acontecer. A Dina, né, agora que ela tá grávida também, se ela vai conseguir ter esse bebê ou não, até porque teve a cena da Ellie matando a outra mulher grávida lá, que foi bem tenso no último episódio. E acabou ali com a Abby, né, depois que ela encontra a Abby, e a gente fica naquela expectativa de saber quem que vai matar quem vai morrer. Daí apareceu aquele amigo do Joe lá, enfim, ficou um negócio muito no ar, assim, que a gente vai ter que esperar a próxima temporada. Ficar aqui na expectativa, né, curiosos pra saber o que vai acontecer nessa próxima temporada de The Last of Us. E realmente, a questão da morte do Joe foi muito triste, realmente ele era o personagem principal ali da série junto com a Ellie. Então eu não sei muito bem pra que rumo que vai ir essa próxima temporada. Eles trouxeram mais alguns pontos ali do Joe com a Ellie, né, até aquela questão dela tá agora saindo da adolescência, né, de certa forma. Teve algumas questões dela fazendo a tatuagem e ela lembrando, né, quando no aniversário dela, né, quando o Joe estava presente ainda. Então foi muito legal a forma como eles construíram essa temporada, eu gostei bastante, eu acho que ela se manteve no nível da primeira temporada. E agora vamos esperar a próxima pra ver o que exatamente vai acontecer. Comentem aí se vocês gostaram ou não dessa temporada, estou muito curioso pra saber. E voltando a falar da Tati Gabrielle, ela tá numa outra série que eu assisti e eu já falei aqui no canal também, que foi a série You, que veio com a sua última temporada, que foi a quinta, e a série está disponível na Netflix atualmente. Inclusive eu já tenho vídeo falando da série, da temporada anterior, então se você quiser dar uma olhada lá, tá bem bacana. E a personagem da Marion é a que foi interpretada ali pela Tati, né? Achamos que ela tinha morrido na temporada anterior, só que, na verdade, descobrimos que ela está viva, porque ela apareceu nessa temporada novamente. Essa temporada, na verdade, eu considero ela bem melhor do que a anterior. Na temporada anterior, não sei se vocês lembram, era aquela temporada em que o Joe tava em Londres. Ele tava naquela questão com a Kate lá, com os paparricos. Eu não sei se vocês lembram que rolou na quarta temporada. Então eles tinham saído do núcleo ali dos Estados Unidos e foi basicamente em Londres. E agora a gente vai ver um pouco da Kate e do Joe levando a vida de casados, né? Porque eles meio que se juntaram lá na temporada passada. E agora a gente vai ver um pouco da relação dele, né? Agora com o filho dele também, e a vida deles em família. Só que nos Estados Unidos, em Nova York. Novamente eles voltaram para os States. Em New York. Brincadeiras à parte, eles retomam a questão da livraria, né? Porque agora eles estão na casa do Joe novamente, né? Então mostra novamente a livraria lá da primeira temporada, não sei se vocês estão lembrados. E uma personagem nova chamada Bronte,
que é interpretada aqui pela Madeleine Brower, que também está em uma outra série que eu já vou falar com vocês aqui. A Hannah Camp é uma outra atriz também que interpretou ali as gêmeas, que até uma delas se chama o Joe de Bobo, que era algo muito engraçado assim nessa temporada. Basicamente elas são irmãs gêmeas ali, e irmãs da Kate também. E o Joe obriga uma das gêmeas a matar a outra. Eu achei bem interessante a forma como eles conduziram essa história na real. E faz muito sentido, assim, a forma como eles se tratam ali. É um pouco referência do que rolou na temporada anterior, mas eu gostei bastante da forma como eles lidaram ali com esses novos ricos, né, que aparecem. E a forma como construiu essa questão das irmãs gêmeas ali, toda a manipulação do Joe, eu achei isso muito bacana. E uma questão muito interessante ali foi trazer essa abordagem da Bronte ter sido amiga da Beck, né? Que é aquela primeira mulher lá que o John matou na livraria. E ela meio que quer vingança ali por conta do Joe ter matado a Beck, dela tá com os outros amigos dela. E eles fazem toda uma construção, né, de uma personagem que o nome dela é Louise. Daí eles criam essa Bronte pra ela chegar no Joe e eles fazem toda uma investigação, algo que é muito interessante. Nessa temporada também eles trouxeram uma questão das redes sociais, o que eu achei muito massa. Essa questão deles terem trazido o TikTok ali e toda essa parte midiática pra narrativa do Joe, porque afinal ele comete alguns crimes e, tipo assim, ninguém fica sabendo de nada, tudo é bem, né? Enfim, então eu achei muito legal a forma como eles trouxeram essa questão. E tem também ali a Liga das Mulheres, né, como eu informei, que a Marianne volta, né, ali até por conta da Kate ter ido atrás dela, e depois elas meio que tentam convencer ali a Bronte, porque ela meio que tá ficando apaixonada pelo Joe, de que ele é um cafa e que tudo presta, e pra elas se vingarem dele, né, de certa forma. Daí depois tem aquela cena do Joe com a Kate ali no porão, né, onde eles ficam lá com a jaula do Joe, e que ele quase morre, foi por muito pouco que ele não morre, porque a Bronte apareceu e salvou ele. E a Kate também não morre, porque depois ela apareceu, eu até achei, sério, naquela cena eu achei que ela tinha morrido, porque meio que incendiaram tudo lá, então foi bem sinistro. E nenhum dos dois morre, eles ficam com sequelas, ela, né, fica com sequelas, e ele depois vai pro último episódio lá com a Bronte. E no final, basicamente, acaba com o fato do Joe indo preso, né? A Bronte não mata ele. E depois tem a cena dele lá na prisão, bem de buenas, recebendo as cartinhas, como qualquer outro psicopata que fica famoso por conta dos seus crimes, né? Então essa temporada, igual eu falei anteriormente, eu acho que ela foi muito mais incrível do que a temporada anterior. Eu acho que a temporada anterior teve algumas falhas, algumas coisas que eu não gostei, eu falo disso no meu vídeo que eu fiz. Teve a questão, na temporada anterior dele tá meio louco lá, né, ele tá ficando louco, quando ele tá matando os ricos lá, que a gente até fica se questionando, né, se era o Joe mesmo que tava cometendo os crimes ou não. E, sabe, são algumas coisas que eu não achei muito legal na temporada anterior, que nessa, cara, foi muito melhor a forma como eles construíram esse finale, né, da série. E vamos falar agora de uma nova série que eu nunca falei aqui, e que a Madeleine, a atriz, né, ela tá nessa série também, que é a série The Handmaid's Tale. Então essa série tá disponível na Paramount Plus e em alguns outros streamings também. Essa foi a última temporada de The Handmaid's Tale. Agora tem um próximo livro, né, que na verdade essa série é baseada de um livro, e o próximo livro são os Testamentos. E a gente fica na expectativa dessa nova série, que vai continuar a história ali de The Handmaid's, que se chama O Conto da Aya, né, The Handmaid's Tale. Que inclusive a Madeleine, ela tá aqui nessa série interpretando a Janine, que é uma personagem muito legal da série, que também é uma Aya. Mas enfim, pra você que não assistiu a série e não conhece, o que é uma Aya? Basicamente, The Handmaid's Tale se passa num futuro distópico, onde
meio que toma o poder ali, um grupo, né, de pessoas poderosas, que eles têm uma concepção um pouco distorcida da religião e eles meio que criam um autoritarismo em cima disso. Então, uma aia nada mais é do que uma mulher que vai para uma casa de uma família e ali eles têm que ter filhos. Basicamente é isso. Só que o que acontece? É num futuro onde as pessoas não estão mais conseguindo ter filhos, ou seja, a população humana meio que está em risco ali, porque não tá tendo mais bebês, né, basicamente. Então, a natalidade está diminuindo. Então é nesse contexto que surge Gilead, que é ali aquela sociedade, essa sociedade que eu falei anteriormente, que basicamente ela surge ali nos Estados Unidos, que não se chama mais Estados Unidos, né, porque meio que acabou depois dessa revolução que teve ali por conta desse governo que se instalou, né. E é nesse rolê complicadíssimo que surgem nossas personagens, né, que são aias, né, que elas usam aquelas roupas vermelhas. E basicamente elas, igual eu falei, elas vão pra casa dessa família, elas têm que são meio que obrigadas a dormir ali com o chefe da família, né? Basicamente é um estupro, né? Que elas sofrem ali porque elas são obrigadas a fazer isso. Elas não estão ali porque elas querem, né? Naquela situação. E todas as temporadas, né, vêm tratar desse assunto. É por conta que na Bíblia tem uma cena lá do Abrão e da Raquel. E meio que eles constroem essa questão da cerimônia em cima disso. Então é um tema bem delicado, bem complicado. Nas primeiras temporadas, pelo menos, vem trazer essas questões mais a fundo. Nas últimas temporadas nem tanto, porque meio que eles já contaram anteriormente sobre isso. Então eles só dão continuidade mesmo. Outra atriz incrível da série é a Elizabeth Moss, que faz ali a personagem principal, que é a June. Eu já gostava da atriz, né, desde lá de Mad Men, que também eu acho ela fantástica, assim, em outras produções que ela já fez. Ela é uma atriz muito incrível e não tem como não falar da série sem falar dela, né, e do protagonismo das mulheres na série, porque ela trata realmente assuntos muito delicados, então é fundamental a presença delas ali na série. Outra atriz incrível também é a da Ivone Strahovski, que é a Serena, que é uma mulher que é casada ali com um dos comandantes, né? Então meio que é dividido em vários grupos, né, essa sociedade. Então tem as mulheres que são casadas ali com os líderes políticos, vamos dizer assim, e tem as outras mulheres. Tem as mulheres que apenas trabalham na casa, tem as mulheres que são as aias, né, que são as responsáveis ali pela reprodução, né, de certa forma, vamos dizer assim. E a parte visual da série é muito destacada em cima disso, até por conta das cores que eles usam, que cada pessoa ali tem a sua própria vestimenta, tem a sua própria cor de vestimenta, né, vamos dizer assim. E as cores representam muito bem essa questão da separação hierárquica de cada um dentro da série. E ali dentro da série também tem aquela questão dos grupos de resistência, né, que são contra esse regime, que ganharam muita força ali, até a própria June, que ela consegue sair dessa sociedade e depois ela quer, né, recuperar a filha dela. E esses grupos meio que ajudam ela, né, também a sair daquele contexto e depois retornar para Gilead. Então é muito legal a forma como que foi conduzida a série até essa última temporada. E a Julie basicamente ela tá sem a filha dela ainda, porque quando Gilead tomou conta, eles separaram as duas, né? Ela tá sem uma das filhas dela, na verdade, porque ela tem outra com o Nick. Que foi muito triste essa questão do Nick nessa temporada com a June, eles meio que já estavam se afastando. E, sério, muito dó dos dois, do relacionamento dos dois, né? Que foi um relacionamento meio estranho, né? Enfim, por todo o contexto que ela tava, mas, assim, é muito legal a forma como eles abordaram isso. Comenta ali se vocês chipam a June com o Nick ou com o marido dela. Mas eu achei muito legal como eles conduziram para essa conclusão da série. E no final ali tem a questão da June escrevendo o livro, né?
porque depois que ela consegue sair de lá, meio que eles falam pra ela escrever o livro, que basicamente é contando a história dela, que foi o que a gente viu. Então eu achei muito legal essa ligação ali com ela voltando lá pra onde era a casa onde ela morava, né? Agora que Gilead meio que caiu ali em algumas partes, ali em Boston, né? Algumas partes dos Estados Unidos, no caso. Que era naquela Nova Belém que eles falavam, né? E eu achei muito legal, assim, essa temporada, acho que concluiu bem. Eles deixaram algumas pontas, né? Eu acredito até por conta da próxima série spin-off, que provavelmente vai ter. Então eu tô super ansioso. Se você não assistiu, vale super a pena a série. Ela é um pouco pesada, principalmente no começo. Ela trata de assuntos bem delicados, mas eu acho que são assuntos muito importantes, né, pra se falar sobre essa questão do autoritarismo mesmo, machismo e empoderamento masculino, né? E como que, sabe, a sociedade consegue tratar dessa questão mesmo, sabe? Lidar com todas essas complexidades e, sabe, é uma distopia, mas assim, é muito bizarro parar pra pensar que como tem várias micro coisas que acontecem atualmente que são muito parecidas e que às vezes a gente não se importa muito. E como isso pode tomar uma proporção maior, né, basicamente do que aconteceu nessa ficção. E eu acho muito legal, então, se você não assistiu, eu super recomendo também pra você assistir nessa série. Só lembrando então pra você que não me segue nas outras redes sociais também, não perde tempo, não deixe de me seguir lá, que eu sempre tô trazendo coisas mais da minha vida pessoal, um pouco sobre cultura pop também. Então me segue lá pra me ajudar. Eu vou estar deixando linkado nas descrições as outras redes sociais também. Se você tá assistindo o vídeo, provavelmente vai aparecer aqui. Então não deixa de me seguir lá, dá uma olhada que eu trago conteúdo bem legal por lá também, gente. E a próxima produção que eu vou falar, na verdade é um dorama, pra vocês que não sabem, eu também adoro dorama. E este dorama tá disponível na Netflix atualmente, né? Que se chama Quando o Telefone Toca. Foi a Carolzinha que me recomendou esse dorama, então show de bola, muito obrigado. Então essa história basicamente vem trazer a história do Baek Sa-un, que é um político influente que se casa por conveniência, meio que eles têm um casamento arranjado ali, né? Com a Rin Hong-joo, que é a nossa outra personagem. Ela é intérprete da língua de sinais, devido a um acidente que ocorreu na infância dela, e ela meio que tem que esconder de todo mundo que ela não fala, e aos poucos a gente vai descobrindo ali o desenrolar dessa história, né? Porque ela fala e ela tem que fingir pros outros que ela não fala, né? A vida desses dois muda drasticamente quando a Rin Hong-joo ela é sequestrada e o Baek Sa-un começa a receber algumas ligações, né? Por isso que é quando o telefone toca. Só que não são qualquer ligações, né? São de um criminoso que afirma estar ali com a sua esposa durante esse sequestro que ocorreu, né? Só que depois esse jogo muda porque é a própria Hong Hee-joo que tá fazendo as ligações pra ele, né? Então meio que ela que assume esse papel depois do psicopata. Só que meio que esse casamento deles não é um casamento, vamos dizer assim, por amor, né? Foi um casamento meio que arranjado ali. Então o Baek Sa-un gostava dela, só que ao mesmo tempo ele meio que foi forçado, né, a estar nessa relação. E ela também, eles têm vários conflitos ali no começo, só que depois que eles vão, no caso, se apaixonando um pelo outro, então a forma como o dorama é construído é muito interessante. Eles já começam com muita ação desde o começo e aos poucos você vai descobrindo um pouco mais sobre essa história. Então eles já começam ali dorama com várias questões, como se você já soubesse sobre a história, só que você não sabe, até no começo você fica um pouco perdido assim, mas depois eles vão desenrolando, né, desmembrando essa história, o que é muito interessante. A gente vai descobrindo um pouco mais sobre o passado desses personagens, como eles vão lidar com todas essas reviravoltas que tá tendo ali. Então a forma como os dois vão se reapaixonando, né, podemos dizer assim, durante o dorama é muito legal. Aquela parte em que ele também começa a aprender a língua dos sinais é muito legal, que ela meio que vira ali professora dele. E a forma como ele vai se importando com ela, né, depois.
Então o dorama é muito legal, assim, de acompanhar. Se você não assistiu ainda, eu super recomendo também. Ele é muito fofo e a forma como eles trazem todas essas problemáticas também é muito legal, assim, gente. Eu super gostei do dorama, então super recomendo vocês irem lá assistir, tá bom? E a última série que eu vou falar aqui é Black Mirror, que veio com a sua 7ª temporada, que também é da Netflix. E eu já tenho também vídeo anterior falando da última temporada que teve de Black Mirror. E eu vou falar meio rápido aqui, para o vídeo não ficar tão longo, um pouco sobre cada episódio dessa temporada, tá bom? Então o episódio 1 se chama Pessoas Comuns. Ele é um episódio sobre um consumismo, né, na verdade. Ele traz essa problemática. É aquele episódio em que tem o negócio dos upgrades lá que você tem que ficar fazendo. Basicamente uma mulher, ela tinha um tumor no cérebro. E daí o marido dela compra esse equipamento pra ela não morrer, basicamente, né? Só que ele é um equipamento que você meio que é uma assinatura que você tem que pagar por mês. Daí entra essa questão dos upgrades, que é meio que ocorre hoje, né? Eu fiz muito essa ligação que, tipo, ele compra um produto e daí, se você quer algo mais naquele produto, você paga um pouco mais. Então foi muito legal, assim, essa forma como eles trouxeram essa tecnologia, então eu gostei bastante desse episódio. O episódio número 2 se chama Beth Noir. É basicamente sobre a pessoa que você mais odeia. E no caso desse episódio, essa pessoa se chama Verity. A personagem principal então é a Maria, que é meio que o contraponto, né, da Verity. Então a Maria, ela confronta essa outra garota que começa a causar na sua vida por conta de algumas tretas de escola, né? Basicamente a Verity, ela quer vingança por conta dela ter sofrido bullying quando ela era mais nova, né? Só que a Verity, ela meio que consegue mudar, como eu posso dizer, a realidade ali, sem os outros perceberem. Então, basicamente, essa é a trama principal desse episódio. E a treta entre as duas é muito interessante ali. A Maria meio que ela tem que provar pros outros que ela não tá ficando louca, né? E no final a gente vê que realmente ela não tá e que isso é por conta dessa tecnologia que essa outra personagem tem. E no final meio que ela toma o controle dessa tecnologia, né? Até tem aquela cena final lá dos carinha falando Ave Maria, não sei o que. Porque, querendo ou não, é uma tecnologia muito poderosa, né? Você poder mudar ali a realidade sem ninguém perceber. Então imagina, você pode mudar a questão de tempo, lugar, é bem sinistro. Então eu gostei bastante desse episódio. O episódio número 3 não foi um que me chamou tanto a atenção. Ele se chama Hotel Reverie. É Reverie, se eu não me engano. A mulher que entra, ela basicamente entra no filme antigo. Então aqui a tecnologia é o fato de você conseguir entrar num filme, né? E essa mulher, que é essa personagem principal, ela entra nesse filme aí do hotel, né? Então ela assume o papel do protagonista deste filme. E ali essa tecnologia permite eles mudarem os rumos do filme. Então eu achei bem bizarro, mas eu acho que o que não me chamou muita atenção foi esse filme em si. Então eu acho que meio que acabou se tornando menos interessante o episódio por conta disso. O episódio número 4 se chama Brinquedo, e é aquele episódio dos joguinhos de videogame. Eu achei bem legal esse episódio, na verdade. Que é aqueles bonequinhos lá que eles meio que criam uma civilização ali num joguinho lá dos anos 80. E o jogador ali meio que se conecta com esses bonequinhos. Então basicamente o episódio vem falar disso e acaba com aquele final drástico, bem sinistro lá, meio que do universo se conectando com esse joguinho aí pra eles criarem uma sociedade mirabolante lá, mas enfim. Foi bem legal, eu gostei desse episódio até, trouxe algumas coisas interessantes também. O episódio número 5 se chama Eulogy, que também é um episódio que eu não achei tão legal. É aquele episódio em que a pessoa consegue entrar nas fotos antigas, né? Essa é basicamente a tecnologia do episódio. Eles conseguem reviver o passado passando por essas lembranças, né? Então o personagem principal, ele meio que consegue entrar ali nas fotos, né? E reviver aquele momento. Não achei tão interessante também esse episódio, mas enfim. E o último episódio da temporada é o nosso querido USS Callister, Into the Infinity.
Então, esse episódio basicamente ele é um encerramento, né? A conclusão de um episódio lá da 4ª temporada de Black Mirror, de mesmo nome, que é o episódio ali da nave espacial, que também é um jogo onde você consegue entrar ali dentro, né? E esse episódio foi muito legal ali, porque basicamente os personagens ali que trabalham na criação, né, daquele jogo meio que percebem que eles foram clonados, né, por conta do episódio anterior. E eles entram no jogo pra saber o que tá rolando ali, porque, enfim, a outra versão deles está dentro do jogo, né? O clone, né, vamos dizer assim. E, enfim, tem o desenrolar ali do episódio e no fim tem a questão ali dos integrantes da nave lá do jogo literalmente entrando na cabeça da personagem principal, viver ali, né, na cabeça dela. E eu achei muito legal, assim, muito interessante, porque querendo ou não, ela criou, né, uma amizade ali com as pessoas da nave e eles podendo entrar, né, vir pro mundo real. Foi muito legal o desenrolar, o desfecho assim, do episódio como um todo, eu gostei bastante. E enfim, eu não lembro se no meu vídeo anterior eu falei isso, mas eu poderia fazer aqui uma classificação entre o pior e o melhor episódio, né? Então, pra mim, sem sombra de dúvidas, eu acho que o 6 foi o melhor. Eu gostei bastante dessa questão da continuação do episódio anterior. Eu já tinha gostado muito do episódio da Callister, então aqui a conclusão foi muito legal. Depois eu deixaria o episódio 1 e o episódio 4 dos brinquedos, que eu gostei também de algumas coisas destes 2 episódios. Depois eu deixaria o episódio 2, que é aquele da Violet lá. E por último eu deixaria o episódio 3 e o episódio 5, que foram os que menos me chamaram a atenção, assim como um todo. Mas enfim, essas foram as produções abordadas e bora pras estrelas para avaliar como um todo essas temporadas. E também comentem ali qual episódio que você gostou mais ou menos de Black Mirror. Então a primeira série que eu falei foi The Last of Us. Com certeza eu deixo com 5 estrelas, porque realmente a série conseguiu entregar bastante e deixar essa temporada no nível da primeira. A última temporada de You, com certeza eu deixo com 5 estrelas. Eu acho que a última, eles entregaram muito mais do que a última temporada. 1000 vezes, nossa, eu achei muito melhor. A conclusão da série eu achei muito interessante. Teve vários detalhes assim da temporada como um todo que foram muito legais. E eu não fiquei enjoado de assistir os episódios. The Handmaid's Tale, então, também eu deixo com 5 estrelas, não tem como. Eu acho que essa última temporada também eles conseguiram concluir bem a história, a narrativa, conforme tudo que já tinha sido abordado anteriormente. Então, enfim, a série é incrível, então não tem como não deixar com 5 estrelas. Quando o telefone toca, só pra mim não ficar repetindo aqui a quantidade de estrelas, eu vou deixar com 4 estrelas, por mais assim que eu tenha gostado muito, muito, muito do dorama. Eu não vou dar 5 estrelas por conta que eu acho que no começo ele realmente é um pouco difícil assim de você entrar na onda do dorama. Mas assim, tirando esse detalhe, eu acho que como um todo ele é muito legal. Só lá pelo episódio 2, 3 que eu comecei assim, a entrar na onda e consegui finalizar, mas então eu acho que por esse detalhe, assim, esse pequeno detalhe, por já não ter gostado logo de cara, que eu deixo ele com 4 estrelas. E a última temporada de Black Mirror, cara, essa eu achei bem difícil, assim, porque teve episódios muito bons, eu gostei de alguns episódios, sim, mas teve alguns que também não foram tão interessantes, então ficou uma coisa meio dividida. Eu deixaria Black Mirror com essa temporada em específico. É que assim, comparando com a temporada anterior que teve, tô só tentando entender se eu gostei mais da anterior do que essa. Eu acho que eu ainda gostei mais dessa, porque eu acho que a temporada passada eles tinham trazido várias coisas diferentes. Na verdade tava bem parecido, assim, teve episódios bons e ruins também como um todo. Mas eu deixaria com 3 estrelas essa temporada também. Eu acho que na verdade a temporada passada meio que também. Eu acho que ela não é uma temporada assim muito emblemática como as primeiras de Black Mirror.
E até por conta de Black Mirror ser uma série um pouco diferente, né? Cada episódio ele é próprio, né? Ele é único. Então, são histórias diferentes. Eu acho que é um pouco mais difícil você criar uma conexão, assim, com as temporadas, sabe? Com os personagens como um todo. Então, eu acho que não porque a temporada tá ruim, mas eu acho que porque a série é um pouco mais difícil mesmo de você digerir, sabe? Então, por esse motivo eu deixo com 3 estrelas. E realmente, eu acho que teve alguns episódios mais legais e outros nem tantos. Eu acho que na temporada passada também já tinha acontecido isso. Então, por conta desses detalhes, essas questões, eu deixo ali com 3 estrelas. Realmente, eu acho que o grande episódio que, na minha opinião, assim, salvou essa temporada foi o da Callister. O que é um ponto muito positivo, porque na temporada passada não teve, então só teve aqueles outros episódios com aquelas outras histórias. Enfim, se você não viu o meu vídeo passado, dá uma olhada lá. Mas eu acho que ainda faltou um pouco pra chegar no nível da 4 estrelas, sabe, pra essa temporada. Mas vamos esperar, né, ver se vai ter uma próxima, se vai ser melhor ou pior. Comentem ali embaixo o que vocês acharam das séries, né, das análises, enfim. Se vocês concordam ou discordam em algum ponto, não esqueçam de comentar e compartilhar também o conteúdo com os seus amigos, que vocês sabem que gostam ali, gostam de ver análise das séries. Então, não esquece também de compartilhar a mensagem e também vir fazer parte da turma, se inscrever, avaliar o podcast, etc. Como eu já falei anteriormente. Mas muito obrigado, Miniclês, por terem ficado no vídeo até agora. Até uma próxima, né? Até o próximo vídeo com mais produções por aí. E muito obrigado, até... Tchau.